Felipe, mais uma vez. Muito obrigada, Felipe. É uma honra receber você mais uma vez aqui no Manual Felipe. Muito feliz. Então, para começar, eu queria te perguntar. Esse ano você está lançando Nossa Grande Chance, que é um romance de mistura musical. Como foi essa história? Super. Então, Lu, o Nossa Grande Chance é um livro que vem de uma angústia minha quando eu me vi com o dinheiro acabando. Tô com 39 anos, é a idade do protagonista. Então, depois de muito tempo de estrada, quando você olha e fala, caraca, mas como é que eu vou pagar o boleto? Eu não acredito que eu tô tanto tempo trabalhando, construindo uma carreira, e todo mundo fala, que maneiro, e agora o mercado tá instável, e agora eu tô tendo que voltar pra casa da minha mãe. Meu Deus, então como eu elaborar isso? E o meu personagem, o Patrick, né, o protagonista, ele passa por isso e ele decide investir um pouquinho que ele ainda tem para levantar uma adaptação musical de um livro de sucesso dele. Então, na verdade, quando ele levanta esse musical, a ideia é, na hora que tudo deu errado, ele ainda apostou numa história dele para mudar a vida dele. E eu me identifico muito com isso. Então, vem um pouco disso. Tá tudo dando errado. Eu vou me concentrar na escrita do Nossa Grande Chance e esse livro vai mudar minha vida de novo. Então, eu tenho essa identificação dessa hora da gente se reinventar, da gente voltar a acreditar na gente mesmo, nos nossos sonhos, nas nossas ideias. E no livro, ele aposta numa peça, né, num musical, chamado Os Meninos de Icaraí. E o teatro foi a minha primeira casa. O teatro foi onde eu comecei a atuar, onde eu me entendi enquanto um cara gay. Então foi tão importante para mim o teatro que eu falei, esse personagem vai mudar a vida dele no teatro. De onde surgiu a ideia de trazer uma obra também, como você falou, mas que a parte musical Olha, eu não... Assim, eu amava Glee, por exemplo. Quando eu fui na Broadway, de fato, eu fui ver uns musicais, então eu amo. Mas eu tenho amigos que são do musical, né? Então eu nem posso falar que eu sou do musical, porque eles vivem isso, eles cantam, dançam, sabem todas as músicas de todos os musicais. Eu não sou tão assim, mas eu amo muito musicais. Pra mim, o musical veio pelo clima gay de um musical. Falei, cara, ele vai pro teatro, ele vai fazer, né, Os Meninos de Icaraí. Icaraí é um bairro de Niterói, que é sobre o Clube de Regatas Bicharaí, que é uma equipe de remo totalmente bicha, que ganhava todas as regatas na Guanabara nos anos 50. Então eu falei, vou contar a história desse clube bicha dos anos 50 e vou botar isso no clima, no teatro e no musical. Então pra mim eu queria muito que a história se passasse no universo do teatro. E o livro você está acompanhando os ensaios e os capítulos são uma contagem regressiva para a estreia. Então, quanto mais você vai avançando no livro, mais perto vai dessa história estrear mesmo no teatro. Como foi o processo de você realmente trazer esse musical aqui para as páginas do livro? Como foi o processo de criar a ideia, trazer a narrativa, que são totalmente diferentes? Muito. Como foi isso? Foi um desafio, muito, porque o protagonista, o Patrick, ele tá levantando esse musical, o livro inteiro. Ele precisa que esse musical dê certo para a vida dele mudar. E ele conhece o Júnior, que é um garoto que ele dispensou, mas acaba virando o protagonista do musical. Então, todos os personagens no livro estão envolvidos com esse musical dar certo. E a primeira coisa que eu pensei foi, eu preciso que o leitor goste desse musical. Eu preciso que quem estiver lendo o livro sinta que esse musical existe de verdade e que ele precisa acontecer. E quando ele estrear, ele vai ser muito maneiro e eu quero ver ele no teatro. E eu falei, ferrou. Agora eu vou ter que escrever esse musical. Então eu, de fato, parei, fiz uma estrutura do musical inteira. No fim do livro, do Nossa Grande Chance, vocês vão encontrar o primeiro ato, intervalo, o segundo ato, todas as cenas do musical, onde cada música entra. E eu fui escrevendo as letras do musical. Então, entre cada capítulo tem 7 letras, né, desse musical. Então você vai lendo, eles estão ensaiando tal cena. Aí de repente acaba o capítulo, tem a música que eles estavam ensaiando. Então eu, maldosamente, já estou meio caminho andado para esse musical acontecer na vida real, hein? Eu estou com essa ambição de levar para os palcos os Meninos de Icaraí também. O que tem no musical que você achou que é isso? Pô, pra mim é a hora... Primeiro que eu amo a pessoa tá falando e de repente eu amo. Eu amo essa quebra
né? E eu amo como as músicas traduzem os sentimentos dos personagens. Então, pra mim, era muito bom também que a história do musical tivesse um paralelo, e tem, vocês vão ler, óbvio. Vão entender que a história do musical também tem muito a ver com a história dos dois protagonistas, claro. Então era muito gostoso poder botar uma letra de música que, por exemplo, fosse um sentimento de um dos protagonistas, né? Então você vai lendo e é uma poesia, né? A música é uma outra maneira de você transmitir emoção, sentimento. Então, além disso, da emoção, eu gosto de você visualizar o musical, a energia. Então, assim, preciso mudar minha vida. Vamos dançar, vamos mexer esse corpo, vamos brilhar, vamos subir naquele palco e dar um show. Esse clima aqui, ó, eu já fico, ó, achando que eu tô na Broadway, eu já fico falando. Então eu queria que o livro tivesse esse clima, Luísa. Tivesse, tipo, e o musical dá isso. Julia, por exemplo, quem você gostaria de ver interpretando o Patrick e o Calma, o Patrick e o Júnior agora. Ai, meu Deus. O Júnior, 23 anos. Pô, tem um menino agora que tava fazendo Garota do Momento, um personagem gay. Eu acho que ele poderia fazer o Júnior muito bem também. Esqueci o nome do ator agora, perdão, mas ele tá bombando. E pra fazer o Patrick, esperando os aninhos, o Jesuíta Barbosa, que agora tá mandou o Ney Mato Grosso, poderia fazer. O Thiago Mendonça também poderia fazer. Talvez o Leonardo Midjorin. Eu acho que a gente tem aí tinha que ser um artista gay. Ponto. Eu quero meu elenco viado. Não quero. Desculpa, atores héteros. Eu quero uma história com um elenco viado mesmo. Qual é o seu musical favorito? Musical favorito. Ai, eu tenho tantos. Gente, tem tanto musical que eu cito no livro que eu amo. Favorito que eu pirei muito. Ai, meu Deus. Se eu falar Wicked é muito pelo hype, não é? Calma. Eu amo. Posso falar um cara? Não é de ninguém, mas me marcou muito. É um dos meus favoritos. The Prom, a formatura. E eu vou dizer por que é. Porque eu vim em Nova York, esse musical, e eu cheguei e tinham muitos adolescentes de família vendo. E é uma história de amor na escola, né? Sobre a escola. E acabava o musical com um beijo das protagonistas. E o teatro inteiro. Eu lembro de chorar. As pessoas gritando alegres e eu chorando, pensando. Um teatro inteiro tá celebrando um beijo entre duas meninas. Eu, com os meus 30 anos, 35 anos, olhei e falei, cara, alguma coisa mudou no mundo. Essa história tá acontecendo aí. Então me marcou muito. Assim. E eu amo as músicas também, tá? Amo muito. Mas eu amo Rent, Hairspray, Everybody's Talking About Jamie, Wicked, que tá bombando agora. São os musicais Kinky Boots, O Mágico de Oz. É que o Mágico de Oz e eu me achava muito chato. Mas eu amo também, tá? Amo. We're off to see the wizard. Maravilhoso. Não me pilha não, que Viu? A gente vai sim, Lisa. não. A gente sai andando por Oz. A gente vai fazer um show aqui à parte. Agora. Todo time de musical.